Olá, meus queridos e minhas queridas. Erev Tov, ou seja, boa tarde. Boa tarde a todos os meus irmãos, amigos e amigas, aos meus admiradores e aos meus seguidores, não é? Mas Nishma, ou seja, Nishma, Shema. Como vai você? Shalom a todos os meus queridos, não é? Erev Tov, boa tarde a todos vocês. Todá Rabá, em hebraico, quer dizer o meu muito obrigado a todos vocês que têm se inscrito, a todos vocês que se inscrevem e vêm se inscrevendo, compartilhando o meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, não é? Aonde o interesse é falar da espiritualidade, falar da eternidade, e desta palavra, desta Taná viva, alimentar-se dessa paraxá, esse alimento espiritual, falar de Yahushua ou Yeshua, falar de Jesus, falar do Eterno, da maneira mais simples, natural, racional, que você possa entender e não subentender, mas que você possa entender e não se tornar filho do mal, filho das trevas, filho do inferno, tornar-se inútil, como um defunto, como um corpo em decomposição, abaixo de 7 palmos, dentro de um caixão, lá sepultado em um cemitério, em uma cova da vida. Eu quero trazer para você palavras de sabedoria da Beit Shalom, da sinagoga, dos ensinamentos, a doutrina, a lekar, que desce do céu. Mas não é essa doutrina, não é ensinamento de igreja, do sistema religioso, não é ensinamento de catolicismo, cristianismo, protestantismo, evangélico ou pentecostal, neopentecostal, que você já está acostumado. Ensinamento de palavras que curam, que libertam e que não comprometem a tua sanidade mental, que não deixam você preso ou presa dentro de um dogmatismo, de um pragmatismo, de um sectarismo, dentro de um mundo religioso, dentro de uma redoma doutrinária, dentro de uma denominação. Não. Mas palavras que te trazem saúde espiritual, mental, física, palavras que te trazem saúde, vida, liberdade, para viver tudo o que Deus te deu, do jeito que você é e como você veio ao mundo. Meus queridos, eu quero agradecer ao excelente, eu vou dizer doutor porque ele é, ao professor porque ele é, Alex Sampaio, por ter me adicionado ao grupo Descalumados. Muito obrigado, Alex. Muito feliz de estar no seu grupo, tá bom? E vamos dividindo conhecimentos desse mesmo espírito de bondade, de amor, de carinho, que quer o seu povo feliz, acima de tudo, feliz, alegre, saudável, livre de todas essas correntes religiosas. Bom, eu tenho feito algumas lives, agora gravado vídeos como esse e jogado no meu canal do YouTube, porque algumas pessoas, um grupo de alguma denominação entrou, não é, com pedidos de spam no Facebook, e o Facebook me deu um gancho
de 30 dias sem poder fazer live. Mas tudo bem, vamos indo, não é? Eu acho que quando a gente escuta a verdade, a gente deve parar, pensar, refletir, não é? Inteligentemente, como assim nós somos, como assim o Criador nos ensinou. E não colocar em primeiro lugar a visão, o pensamento, a colocação de uma denominação ou de um pastor, de um reverendo, de um missionário, de um apóstolo, enfim, de um presbítero, enfim, de um falso profeta. Por que será que a verdade incomoda tanto? Por que será que as pessoas não querem lidar de frente com a verdade? Por quê? É mais conveniente a mentira, o engano, a fábula, a mitologia ser sabotado, usurpado, explorado, manipulado, feito de bobo? Portanto, eu quero dar sequência sobre as lives que tenho feito e colocado aqui no meu canal do YouTube sobre os falsos profetas. E hoje, dando continuidade, eu quero questionar você. Esse Deus tão adorado, tão aclamado, tão venerado, menos respeitado, menos temido, no sentido bom dessa palavra, pelo cristianismo e pelos evangélicos. Ele existe de fato e verdade? Deus existe ou Deus não existe? Esse Deus da igreja, desse conglomerado, dessa convenção, dessa aliança de igrejas evangélicas no Brasil, ele existe ou ele não existe? Deus não respondeu às orações evangélicas e protestantes nesses últimos dias em relação ao Brasil. Pelo simples fato dele não existir, o que você acha? Ou pelo simples fato, além dele não existir, dele ser um personagem criado pelo sistema religioso, fruto, não é? Dos mal intencionados, que agora não pode falar mais pilantra, ladrão, essas coisas, vagabundo, porque aí você está sendo agressivo. Se existe uma agressão maior do que essas palavras que eu estou usando, é a agressão à tua alma, à tua salvação, à tua sanidade mental. Agressão de meter a mão no teu bolso em nome de Deus. Chega de mimimi, sabe, gente? Parem de ser melindrosos. Parem de ser sensíveis demais. Ai, meu Deus, ai, ai, nossa, ele falou, o pastor é ladrão, o pastor é vagabundo, o pastor é isso, o pastor não sei o quê. Ai, meu Deus, ai. Olhe para a sua realidade e olhe para a realidade dele. Financeira, social. Bom, veja só. Após tudo isso, não é? Vamos entender se esse Deus é um Deus real, ele existe, ele é verdadeiro, ou ele é fruto da imaginação, da criação, dos marqueteiros da fé, ou ele é uma personagem criada em cima de mitologias. Porque a palavra Deus, ela vem da mitologia grega, Zeus. Os judeus, todos do mundo inteiro, os israelitas, como você queira, falam desse ser supremo, poderoso, criador, como o eterno, ou Hashem, o servo, o nome Adonai. Mas
usar esse termo, esse título, Deus, parece ser mais um do panteão romano, grego, sumérico, babilônico. Deus existe? Ou ele é fruto da criação dos malfeitores contemporâneos? Meus queridos, depois de várias profecias fracassadas, que não se cumpriram, depois de várias orações não atendidas, rituais, consagrações, jejuns, louvores, louvorzão, marcha para Jesus, etc., encontros com Deus, após tudo isso, não houve sequer uma resposta do céu ao tal povo que se autodenomina, se proclama escolhidos de Deus, ou salvos em Jesus. Povo que está acima de outros povos, está acima do católico, está acima do kardecista, está acima do ateu, está acima do idólatra, está acima do candomblecista, umbandista, está acima do testemunho de Jeová, está acima da congregação, está acima dos mormons, está acima de todos os grupos religiosos, os evangélicos, os escolhidos, os tais, um dos tais, podes tu também dizer sou um dos tais, pode dizer que você é um dos tais, os otários, um dos tais, ou eu sou universal. Mas será que você pode dizer que você é um dos eleitos? Porque os eleitos não andam segundo as argumentações, as pregações, as teologias de prosperidade, não andam segundo o dogmatismo mirandista, congregacional, presbiteriano, metodista, batista, universal, mundial, renascer, R.R. Soares, catolicismo. Os eleitos andam de acordo com o culto racional, de acordo com a consciência, de acordo com a sabedoria, de acordo com o estudo. Por isso Yahshua disse, Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Um dia eu vou falar sobre essa escritura a qual Jesus se refere. E qual é a escritura que Pedro e os discípulos vão ter como base de fé quando eles falam a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas por inspiração divina. Que profecias são essas? Que escritura é essa? Você vai ficar surpreso. Não são os escritos da comunidade de Mateus, nem da comunidade de Marcos, nem da comunidade de Lucas, nem da comunidade de João, nem os escritos de Pedro e nem de Paulo, porque ainda não havia nada escrito concernente a ali o momento de Novo Testamento. Eles estavam recebendo oralmente tudo que Jesus passou para eles. Bom, mas não vamos sair do foco aqui não. Falsos profetas, orações não respondidas, por que será? Será que você está no caminho certo, meu irmão, minha irmã, evangélico e evangélica? Será que você está servindo, adorando o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas? Ou um Deus mito, criado
pelo sistema religioso. Eu quero insistir ainda mais um pouquinho nesse assunto para entender que Deus é esse, que deixa milhões ou bilhões de filhos e filhas devotos, cumpridores de regras, de doutrinas, de costumes, de dízimos, de ofertas, de votos, de sacrifícios, de rituais religiosos, e ele não responde a milhões de devotos. Por quê? Ele não honra a oração do Silas Malafaia, não honra a oração e as palavras proféticas do Silas Malafaia, do Valdemiro Santiago, do Edir Macedo, do José Wellington Bezerra, o califa da Convenção das Assembleias de Deus do Belém. Ele não honra e não ouve as orações e palavras, profecias do Manuel Ferreira, o califa da Convenção das Assembleias de Deus Madureira. A Bíblia diz, as Escrituras dizem, que a oração da fé, a oração de um justo, aliás, muito pode em seus efeitos. E se são tão justos assim, ao ponto de quererem padronizar, robotizar, converter, trazer para o seu lado, para a sua fé, para as suas crenças, para a sua igreja, para a assembleia, trazer as pessoas do mundo, porque são impuras, são imundas, são pecadoras, são sujas, são ateias, são desviadas, são perturbadas. Se vocês são tão santos, tão verdadeiros e tão justos assim, por que isso não se cumpre? Veja o que Tiago diz na sua carta, capítulo 5, e versículo 16. Né? Diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Por isso que eu trouxe esse número, mais ou menos. Quantos milhões de justos de saia comprida, de birote, de cabelo comprido que não pode cortar a ponta, não usa maquiagem? Quantos milhões de justos de terno e gravata que andam com a Bíblia debaixo do braço como se fosse um Rexona da vida? Quantos milhões de justos que jejuam, que dobram o joelho, que buscam, que descem monte, sobem monte, que tomam suco de uva, que comem pão, que dão dinheiro para a igreja, que frequentam a igreja assiduamente, não é? Que deixam até e rompem laços familiares, laços secundários, laços de amizade com o vizinho, porque não é da mesma igreja, corta o laço com a mãe, com o irmão, porque não é da mesma igreja, da mesma religião. Quantos justos tem nesse Brasil? Milhões e milhões e milhões de pessoas que acreditam ser justas ou justificadas pelo sangue de Yeshua, de Yahshua. E mesmo assim, há um contrassenso, uma antítese muito grande, porque Tiago 5,16 vai nos dizer assim, em hebraico primeiro. Em hebraico ele vai nos dizer assim. Ritevadá anoa teikhem, ish lifnei rehu, yehitapalau ish beat, rehu leman terafeu, kigadol koasim tefla. Hatzadik, Hakore, El Elohim, Behazekar. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Agora, a oração eficaz
do justo muito pode em seus efeitos. A pergunta que não quer calar: vocês se dizem tão justos, tão cumpridores da lei, tão ordeiros, tão legalistas, tão moralistas, tão perfeitos diante de Deus, do Espírito Santo. É um Espírito que desce, que sobe, que fala, que grita, que rodopia, faz isso, aquilo, outro na igreja. É tanta comunhão que vocês têm com Deus, com o Senhor. Por que esse Pai não respondeu à oração de vocês nestas eleições? É a pergunta que vocês devem se fazer. Yeshua ou Yahushua, Jesus, que vocês dizem que creem, que adoram e que clamam, disse aos fariseus: quem de vocês, se um filho lhes pedir pão, lhe dará pedra, lhes pedir peixe, lhe dará serpente? Jamais faríamos isso, mestre, jamais. Se o nosso filho pedir pão, daríamos pedra, certamente daríamos pão, daríamos serpente, certamente daríamos peixe. Jamais faríamos isso com nossos filhos. O teu Jesus ensinou, Yeshua ensinou assim: pois bem, se vós, sendo maus, perversos, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, quanto mais o Pai que está no céu, quanto mais o Criador não dará coisas boas aos seus filhos também. Então eu quero entender que relacionamento, que filial, que paternidade, que comunhão, que eleição, que congregação, que povo santo é esse, que filhos e filhas são esses, que intimidade é essa com esse Deus que vocês pregam, aonde vocês clamaram, jejuaram, fizeram um protesto, foram para a rua, verde e amarelo, Deus, pátria, família, e o outro do capeta, o outro do diabo, não sei o que, vamos acabar, vamos destruir. Fizeram tanta coisa, puniram pastores dentro de suas igrejas, puniram obreiros, puniram irmãs que votaram contra o Bolsonaro, cantaram louvores a Bolsonaro dentro da igreja, tiraram Jesus do centro e colocaram Bolsonaro. Eu quero saber que Deus é esse, que vocês aclamam tanto e ganham tanto milhões de dinheiro fazendo os seus louvores, Ana Paula Valadão, André Valadão, não é? Tantos outros aí, pentecostais, louvores que são até bonitos, mas é só para ganhar dinheiro. O show da fé, o comércio, a comercialização. Que Deus é esse? Ele existe ou ele não existe? Porque não foi só a questão de não eleger Jair Messias Bolsonaro de novo à presidência da República. Esse Deus não tem escutado, não tem ouvido o clamor de vocês faz séculos de existência nesta terra. Mas eu vou revelar para você por que Deus não escuta e não ouve o clamor, as orações e os sacrifícios de vocês. O verdadeiro Deus não. O Deus conveniente ao seu coração, ao seu ventre, aos seus anseios, aos seus projetos, às suas vontades materiais, prosperidade, carro, poder, cabeça e não cauda, isso, aquilo outro. Esse é um outro Deus. É um Deus imaginário. É um Deus criado em coach, terapia, personagem, para mexer com a tua cabeça. Mas o verdadeiro Deus, não. Com o verdadeiro Senhor não se brinca. Vamos então entender, não é? Que Gadol Kuash Tefillah Hatzidik Hakoreh El Elohim Perhasekar. A oração eficaz do justo pode muito em
seus efeitos. Vamos falar sobre isso.